Então, respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Rofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. E por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, a expressão Icabode, o nome Icabode quer dizer perdeu a glória ou passou a glória. E a expressão Shekinah é presença de Deus, e há um outro nome chamado Kavod, que é a glória de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos a glória de Deus. Por que que eles perderam? Por que que eles perderam? Pelo simples fato de que eles não estavam buscando a presença de Deus. Quando você vai voltar um pouco sobre a vida de Rofni e Finéias, a Bíblia diz, que falamos no domingo passado, que eles eram filhos de Belial e não se importavam com Deus. Então, há pessoas que dizem: olha, eu não sou filho de Belial, mas a vida cristã não pode ser pautada em valores que não sejam bíblicos e espirituais. Então, se você tomar para si o exemplo de Rofni e Finéias, você vai gerar uma geração de Icabode. Ao passo que, se você tomar para si o exemplo de Samuel, a dificuldade para gerar filhos como Samuel é muito grande. Porque Samuel foi gerado embaixo de choro, de pranto, de lágrima, de Ana. Sacrifício. A geração de Samuel, ela é uma geração espiritual, é uma geração de gente que se importa com Deus, que se importa com o ministério, que se importa com o bem-estar da igreja, com o bem-estar da liderança, com o bem-estar do irmão do lado. A geração de Samuel, ela contribui, ela colabora, ela está firmada, ela está calcada em valores e princípios espirituais, e ela cumpre o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Quando fala do amor de Deus, a geração de Samuel, ela conhece o amor de Deus. Ela conhece. E ela conhece ao passo de entender que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. A geração de Samuel, ela entende a sã doutrina
e ela voca para si o chamado da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tem que se dissociar da lei, porque para que ela vivesse o cristianismo, Paulo vai ensinar a igreja primitiva de que há uma nova aliança, como disse Jesus, e essa nova aliança tem princípios novos. Um deles, basilares, é o perdão. O outro é o amor. Né? Então são princípios que não são palpáveis, não são materiais, são imateriais. E até então o povo de Israel, eles conheciam muito a questão da lei física, da lei escrita, da lei colocada à visão deles. Eles entendiam Deus pela lei, eles entendiam Deus e o relacionamento com Deus no cumprimento ou não de uma lei. Por que acontece então o nascimento de Icabode? Porque apesar de ser um momento onde a lei era explicitada ao povo, e apesar de ser um momento onde haviam juízes, como eu falei também domingo passado, hoje nós vivemos pela graça onde os ministérios que nos foram outorgados pelo próprio Senhor Jesus e pelo apóstolo Paulo e os demais, nós podemos ver nas cartas paulinas, fala de pastoreio, fala de presbítero, fala de apóstolo, fala de mestre, fala de evangelistas, fala do diaconato. Por sinal, nós conhecemos a história dos 7 diáconos do Novo Testamento. Né? Fala de obreiros, mas não fala mais de juízes. Por que no cristianismo não há juízes? Pelo fato de que o julgamento da igreja só pertence a Deus. O juízo é de Deus. O próprio Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Morreu ou não morreu Maria P.A.? Como diz no Ceará, né? Não julgueis para que não sejais julgados. À medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. À medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Por quem? Por Deus. Então o cristianismo tira a função de juiz. Aí você diz: não, mas Jesus disse: nem eu vos julgo. Quando ele encontrou uma mulher samaritana, ele disse: onde estão aqueles que te julgaram e que te condenaram? Quando ele vê aquela mulher adúltera, ele pergunta isso para ela. Ela estava cocada ali esperando pedradas. Mas quando ele diz: quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra, ninguém atirou pedras e foram embora. E aí ele vai e diz: cadê os homens que te acusavam? Cadê os que te julgaram? Onde estão os teus exatores? A palavra. Senhor, não tem mais nenhum. Então nem eu quer dizer eu posso, mas eu não vou te julgar. Nem eu te julgo. Vai e não peques mais. E o próprio Jesus fala sobre, em outra oportunidade, o juízo não é dele. O juízo vem pela palavra dele. E há um tempo de juízo. Então, em cada uma das dispensações tem um juízo. Eu falei lá de Adão perdendo o Éden e fui até o grande trono branco. Lembram disso? Nós estamos agora na dispensação da graça, onde o juízo é bipartite. Ou seja, ele se dá na visão pré-tribulacional, e como nós somos pré-tribulacionistas, na visão pré-tribulacional, ele se dá pelo arrebatamento e pelos 7 anos. Isso é o juízo da dispensação da graça, para nós
que somos pré-tribulacionistas e que entendemos que esse juízo não é para a igreja, mas para Israel. Quem vai ficar nesse juízo vai sofrer com Israel, porque não quis receber o unigênito Filho de Deus. Amém? Ele nasce diante de 4 notícias. O povo perdeu a guerra. O sogro morreu aos 90 anos, quebrando o pescoço e caindo para trás. O cunhado morreu, o Hofni, e o marido morreu, o Finéias. Então, diante de 4 notícias doídas, pesadas, nasce Icabode. Isso, por que o senhor está dizendo isso? Porque a partir daí, fisicamente, naturalmente, eles veem o que eles não viram espiritualmente esse tempo todo. Muito embora muita gente identificasse o comportamento dos filhos de Eli, da não importância com as coisas sagradas, aí você olha para a geração de hoje, como eu falei, as pessoas elas não têm a viscosidade do evangelho. Perderam isso, perderam a questão do amor, do perdão, da graça, não entendem a graça, não entendem o que é viver o evangelho, desprezam as autoridades, desprezam a igreja. Nós vivemos no desfazimento social, a distopia social, que quer dizer o desfazimento de normas e regras que mantinham o povo em sociedade, em comunhão. Então hoje ninguém respeita ninguém, ao passo que você chegue em qualquer canto público, você vai ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando. Você vai ver menino de 9 anos, menina de 9 anos grávida. Filho não respeita pai. Ovelha não respeita mais pastor. Então você vai ver essa distopia dentro da igreja, nesses dias, porque a geração de Icabode, ela não está nem aí para isso. Ela quer saber dela. Icabode é uma geração que não se importa com Deus. Por quê? Porque ela vem nascida de Finéias. E Finéias não se importava com Deus. É uma geração que não olha para Samuel. É uma geração que não ouve Samuel. Muito embora Samuel fosse pequeno e eles já adultos, os filhos de Eli, mas eles convivem debaixo do mesmo teto e no mesmo sacerdócio, mas Samuel não se influencia com Eli, nem com sua família, mas sua família também não se influencia com Samuel. Então, são 2 gerações concomitantemente no campo temporal e vão crescendo juntos, mas totalmente em desacordo, tanto no comportamento como ideologia de vida. Então, até aí você vai perceber que elas se formam. É o que Jesus chamou de joio e trigo, bispo? É o que Jesus falou do fiel e do infiel? É o que Jesus falou do certo e do errado? Do bode e da ovelha? Do que Malaquias falou entre o que serve a Deus e o que não serve? Sempre essa dicotomia vai existir na Bíblia. Sempre haverá essa dicotomia entre o certo e o errado, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que obedece e o que não obedece, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Essa dicotomia é bíblica. Mas essa dicotomia também é natural. As pessoas têm naturalmente o desejo do certo e o desejo do errado, o pensamento certo e o pensamento errado. E como tem o livre-arbítrio ainda, porque no governo do anticristo ninguém vai ter esse livre-arbítrio, mas dispondo do livre-arbítrio, as pessoas podem escolher servir a Deus ou não. Aliás, essa foi a grande mensagem de Elias, quando lá no Monte Horebe ele ora. E antes que ele trouxesse o fogo de Deus, que ele clamasse pelo fogo no altar,
ele diz ao povo, olha, se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Havia um regramento bíblico? Havia. No Novo Testamento havia um regramento doutrinário? Havia. Mas você não vai ver nem Deus, nem os profetas, nem os apóstolos forçando ninguém a fazer aquilo. Forçando ninguém. Há uma palavra que vem tanto no Antigo como no Novo. Juízo. Vindouro. Então, até para o período da graça haverá o juízo vindouro, que é essa coisa do arrebatamento e dos 7 anos. Para quem é dispensacionalista, sabe que Israel deveria cumprir os 7 anos de juízo, mas a igreja que não entende a graça também vai ficar. Quais são os sintomas de quem tornou-se Icabode? De quem nasce de forma natural e não espiritual na igreja, de quem não entende os preceitos éticos, morais, doutrinários, bíblicos, proféticos, e tenta trazer para si o cetro da justiça. Sentar-se na igreja com o cetro da justiça é perigoso. Nenhum de nós podemos tomar o lugar de Deus. O motivo de muita gente se desviar no meio evangélico é justamente essa mania escabrosa das pessoas de julgarem umas às outras. Deus é onisciente e sabe o que vai passando na mente de todo mundo. Jesus conhecia o pensamento de todos e ele disse, eu não vos julgo. Gente, para tudo tem um tempo. Quem já leu isso? Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de tudo. Há tempo de juízo. Mas as pessoas estão cheias de sangue nas mãos e elas querem juízo agora. Quando você está com raiva de alguém, o que é que você quer? O mal dele. Não é, não é? Por que se mata tanta gente hoje? Por que tanta gente está morrendo hoje? Porque alguém quer fazer juízo. Bateu, levou, toma lá da cá. Né? Lei de talião. Nós estamos vivendo a lei de talião dentro da igreja, num período onde deveria haver graça. Está vendo o quê? No período de dar outra face, estão fazendo o quê? Batendo? Ah, mas alguém quer ser arrebatado desse jeito? A igreja que vai ser arrebatada, ela não faz isso. Ela não toma a frente de Deus e ela não quer o cetro da justiça na sua mão. Porque ela diz, eu sou uma miserável pecadora. Essa é a igreja. Que quando a Bíblia fala guardou a palavra, está dizendo que entendeu a palavra. Entendeu que não pode fazer certa... Ah, mas eu quero, mas não pode. O que eu quero eu não faço e o que eu faço eu não quero. Não é porque você quer, não é porque deu na sua cabeça que você vai sair arrastando a vassoura no meio de todo mundo, não. Você vai ter que ter respeito e honra. Porque Malaquias diz, se eu sou pai, onde está o respeito? E se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? O mesmo Deus que diz que cada um tem que ser obediente às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha do Senhor. Sim ou não? Ah, quer concordar com o erro de alguém? Concorde, mas pague o preço disso. Pague o preço de você querer julgar com outro irmão alguém.
Então, primeira coisa, que quando a Bíblia torna-se para você apenas um amuleto, é o primeiro sinal da geração de Icabote. Quando a Bíblia do crente é apenas uma companhia de igreja, leva e traz, mas ela não faz sentido. Por mais que você leia, você não entende, você não percebe o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não percebe o motivo de estar carregando o livro sagrado nas mãos. Primeiro sinal da geração de Icabote. Segundo sinal é uma perda de autoridade ou de princípio de autoridade. Quem perde princípio de autoridade, perde poder. Porque se eu não respeito, se eu sou incoerente com o princípio da autoridade, eu não posso exercer a autoridade. Então esse é o segundo, é uma geração que não reconhece, é o filho que não reconhece a autoridade do pai, da mãe. Já começa chamando de você. Não é sim senhor, não é sim senhora, não é benção pai, benção mãe. Ah, negócio de benção pai, benção mãe, isso é besteira. Isso é coisa dos meus avós. Aí, associado a isso, já não houve conselho de autoridade. Não houve a repreensão. Não aceita ser disciplinado na igreja. Não aceita que a autoridade seja autoridade sobre ela. Por quê? Porque a geração de Icabote, ela não é submissa. Ela quer falar. Ela quer gritar e ela quer espernear. Ela quer trazer escândalo. Quando a Bíblia fala, ai daquele por quem vier o escândalo. A geração de Icabote, ela não está nem aí se está matando gente, se está morrendo gente, se está desviando gente, se está deixando de ganhar almas. É uma geração de gente que não tem compromisso com o Evangelho. Aliás, existem bandas de rock gospel que eles estão num movimento chamado Desevangelho. É um novo movimento, Desevangelho, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Desevangelho, que é o desfazimento do Evangelho. É o povo gospel. Ser gospel não é ser evangélico. O evangélico, ele tem a tendência de viver o Evangelho. O desevangelho nasce nesse movimento gospel que quebra, que rompe com os paradigmas da igreja, com a orientação de Deus para a igreja. Não tem postura, não tem compostura, não tem vestimenta adequada, não se importa em chamar atenção para o mal. Então o cara lá está cantando uma música muito bonita, que vocês, com entonação muito bacana, e você começa a adorar naquela entonação, porém você não percebe que eles estão externando o mal, o desevangelho, a distopia. Porque o que a Bíblia diz que os olhos são a janela de quê? Então o que eu vejo entra na minha alma. Então se eu tenho uma igreja onde eu vejo uma estrutura física, organizacional boa, eu vou crescer dentro daquele pensamento. Mas quando eu entro numa igreja em que tudo é de qualquer jeito, onde tudo está desarrumado, eu vou ser desarrumado também. Então, essa geração, ela não quer o passado, ela rejeita o passado, ela rejeita a formação evangélica. Ela rejeita a formação dos ditames bíblicos, espirituais. Ela rejeita a doutrina, como disse Paulo a Timóteo, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, não quererão saber da sã doutrina. Então eles não querem saber da sã doutrina. Eles não querem saber dos costumes da igreja. Eles não querem assumir os valores da igreja. Não, porque isso é coisa do passado. Isso não é coisa do passado, isso é coisa da Bíblia, isso é coisa de Deus. O Espírito Santo não mudou, Deus não mudou. Nós temos obrigações com o Evangelho e não com o gospel. Nós temos obrigações com a palavra.
A igreja que vai ser arrebatada, ela não rejeita a palavra. A igreja que vai ser arrebatada, ela retém a palavra. Por isso que Samuel não deixava que nada caísse ao chão. Ele retinha a palavra. E reter a palavra é cumpri-la, é vivê-la. Quando a palavra diz, está dito. Quando ela não diz, então não está dito. Ah, mas eu quero que ela diga. Você vai morrer querendo, mas ela não diz. A geração de Icabode, ela não está nem aí para isso. O que é que ela quer? Que o que ela quer seja dito. Por isso que hoje o povo evangélico vai para uma igreja que, agrade aos ouvidos. Paulo fala em 2 Timóteo 4, cercar-se-ão de mestres conforme as suas cobiças. Então, se naquele lugar se prega o que a pessoa quer, ela fica. Ainda que isso custe o sangue daquele miserável, daquele pastor que está abrindo as regras de exceções para o povo. Nós não podemos falar onde a Bíblia se cala e nós não podemos nos calar onde a Bíblia fala. Mas existe essa visão. Se a Bíblia não fala, nós não falamos. Existe uma explicação teológica da própria Bíblia, ou seja, é um ditado teológico sobre a explicação bíblica, sobre a hermenêutica bíblica. Quando você vai estudar hermenêutica, uma coisa que você aprende é que a própria Bíblia se explica. Então, se a Bíblia ela explica a si mesma, se ela vai numa concordância tal que ela chega a conclusões e etc, etc, quando ela não conclui qualquer assunto que seja, quando ela não fecha, nós entendemos que não foi revelado. E a Bíblia diz, isto só será sabido quando estiver na presença daquele que é perfeito. Aí tudo será revelado. Então, todas as nossas dúvidas serão reveladas lá. Amém? Então a geração de Icabode, ela nasce no meio dessa corrupção. Prazer no pecado. Pessoas que não respeitam, que não congregam, que não se firmam, que se agregam, que dão escândalo à porta da igreja, como Rofini e Finéias faziam escândalo com as mulheres no templo, faziam escândalo com a oferta do templo. Então, eles não se importavam e escandalizavam. Icabode nasce de uma geração imatura. Então, quando você percebe que um está transgredindo o outro, um está fazendo o outro ser transgressor da palavra. No versículo 24 e 25 do texto, fala que o próprio Eli reconhece que os filhos dele estavam errados. E ele diz assim, não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço. Quer dizer, estava escandalizando. Imagina você que naquela época não tinha internet, não tinha rede social, mas o Eli já estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Então a gente fica pensando assim, por quê que a geração de Icabode não se importava? Por que que Eli, vendo a transgressão dos seus filhos, a palavra que ele dá, olha, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Naquela época era assim. Se você pecasse contra o seu irmão, o juiz julgava. E ele diz, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Vocês querem mão mais pesada do que essa daqui? Então as famílias foram morrendo, o conceito de família, por causa dessa geração. Foi gerando muita dor. Você vê que a família de Eli, ela morre por causa dessas desavenças, desses desvaneios que eles vão cometendo. Quando a arca é levada, eles perceberam que a glória passou. Quando a arca foi levada, ela vai para a casa de Jonadab.
depois que ela sai dos filisteus, porque ela vai para os filisteus, quem já conhece a história sabe que vai para Ecrom, vai para várias cidades, o povo filisteu adoece e devolve a arca num carro velho, amarrado numa vaca, e eles, para terem certeza de que essa arca tinha que sair da terra deles e voltar para Israel, eles amarram os bezerrinhos e colocam a arca no carro daquela vaca, porque uma vaca não sai de perto dos seus bezerros. Só que a Bíblia diz que aquela vaca sai e vai levar a arca para a terra de Jearim, onde estava Jonadab. E Jonadab recebe a arca. Quem era Jonadab? Pai de Eleazar, pai de Aiô, pai de Uzá. Aquela arca passa 20 anos na casa de Jonadab. 20 anos. Eles eram descendentes de Arão. Eram levitas. Então essa arca fica lá na casa deles, mas eu não escuto, eu não vejo, eu não leio nenhum comentário bíblico de que esta arca, que simbolizava a presença de Deus, na casa daqueles levitas, trouxe alguma glória para aquele lugar, para aquela casa. 20 anos com a presença, mas não teve glória. 1 Crônicas 13, Davi resolve reunir os seus generais e dizer, vamos buscar a arca, porque ele diz, já temos aqui tudo organizado para receber a arca, vamos trazer a arca para Jerusalém, a cidade de Davi. Porém, como é que ela foi deixada? Um carro velho, com vaca? Pois vamos fazer com um carro novo, blindão, BMW da época, motor de última geração, airbag central, um teto solar, tudo que tinha direito. Vamos botar essa arca na melhor carruagem que tiver e vamos amarrar os bois mais bonitos que a gente tiver, mais fortes nessa arca. E ela virá em glória. Porque para a presença de Deus tem que haver glória. É um tipo de adoração de uma geração que não entende Deus. É o tipo de adoração de alguém que não sabe se manter ou se firmar na palavra. Já tinha uma palavra dizendo como a arca deveria ser transportada. Não era com vaca, não era com boi, não era com carro velho, nem com carro novo. Era debaixo dos ombros dos sacerdotes levitas. Eles que tinham que carregar a arca, não boi. Mas Davi vai escutar quem? Os generais. Davi quer fazer algo que seja suntuoso. Ele quer glorificar Deus de forma natural. Ele quer dar glória para a presença de Deus de forma natural. E não importa 20 anos, 30 anos, porque a glória não vem na casa de quem não sabe o que tem. Na casa de quem não guarda o mandamento, a palavra, a orientação de Deus, que não se submete a ela. Pode passar 20 anos dentro da igreja que não vai ter efeito nenhum. Não vai ser arrebatado. Não vai nascer de novo. Não vai ter cristianismo, não vai ter amor, não vai ter perdão, não vai ter nada a não ser o juízo de Deus sobre si. Vai fazer bobagem? Vai. Quem foi que disse que o tempo faz cristãos? Jonadab era para ser um cara ao concurso espiritual. 20 anos com a arca dentro da casa dele. Quando Davi manda trazer a arca com esse carro de boi, Jonadab chama Aiô e Uzá e diz, vocês vão com a arca. Mas ele preparou aqueles 2 filhos dele, levitas, para transportar, para andar na presença de Deus. Você está preparando a sua igreja para isso? Para andar na presença de Deus? Você está preparando seus filhos para andar na presença de Deus? Você prepara o seu marido, a sua esposa para andar na presença de Deus? 20 anos era para você ter maturidade, ou não? Não era? 20 anos? Mas o que eu vejo? Eu vejo atos inconsequentes. Eu vejo
que quando eles caem no primeiro buraco, e crente que não tem essa visão espiritual, que não é nascido de geração de Samuel, quando vem o primeiro buraco, ele já vai logo desobedecendo Deus. Ele perde o temor. Porque havia uma ordem dizendo a seguinte coisa: não toque na arca. Havia motivo para tocar? Seja qual for, não toque. Não, mas eu acho que não toque. Mas se ela virar, não toque, deixa cair no chão. Mas não toca. O inferno está cheio de gente com bons pensamentos também. Desobedientes, obstinados e rebeldes. Por quê? Porque eu acho que tem que ser assim. Porque eu vejo dessa forma. Porque eu acredito assim. E quem foi que disse que Deus quer saber do que você acha, do que você acredita, de forma que você vê? Você tem que fazer o que está descrito. O que é revelado na palavra e acabou. Então eles vão transportar, e quando tem um buraco lá que a carruagem vai virar, Uzá vai e segura a arca com as suas mãos. E Deus fura ele. Eu não sei, aquilo pode ter sido um raio, um negócio de fogo. Eu não sei o que foi que desceu ali não. Mas a Bíblia diz que transpassou Uzá e ele morreu. E Davi ficou com medo. Vou levar não. Vou levar para minha casa não. Olha o que aconteceu com um levita. Passou 20 anos com a arca na casa dele. Leva lá para casa. Do jeito que meus filhos estão tudo desordenado. A família de Davi é um bocado de cãozinho, né? Era um irmão matando o outro deitando com a filha, com a irmã. Caramba, meu irmão. Davi pensou, se eu levar lá para casa, o bicho vai pegar. Vai ser uma mortandade lá em casa. Não, vou levar não. Deixa na casa de Obed, o Edomita. Ele prosperou com a arca na sua casa. Foram 3 meses só que a arca, não foram 20 anos, foram 3 meses que a presença de Deus veio para a vida de Obed-Edom. Em 3 meses a vida desse cara deu uma guinada violenta. Mas por quê? Mas por quê? Que 20 anos não mudaram nada e 3 meses mudaram. Porque esse aqui, quando recebeu, quando entrou na presença de Deus, quando a presença de Deus veio para sua casa, ele limpou a casa todinha, tirou tudo que era impuro. E ele deixou a arca no centro da casa. Ninguém entrava na casa de Obed sem dar de cara com aquela arca e ver que ela estava no lugar mais excelente daquele lugar. Era uma casazinha caindo aos pedaços, mas que em 3 meses virou uma baita de uma mansão. Que em 3 meses teve um lar formado, uma família reestruturada, uma vida econômica abençoada. Foram 3 meses de glória. Porque quando você sabe receber, sabe viver, sabe andar, sabe buscar a presença de Deus, a consequência na sua vida é glória. Você é glorificado. Não é só você que glorifica a Deus, não. Você é glorificado por Deus também. Deus te coloca em lugar excelente. Deus abre portas que estão fechadas. Entendeu? Deus derruba os teus inimigos por terra. Quando você entra na presença de Deus de maneira certa. Quando você obedece o critério. Cadê que a Bíblia diz que Obed foi tocar na arca? De jeito nenhum. Do jeito que ela ficou ali, ele não tocava. Mas todo dia ele se ajoelhava, todo dia ele reverenciava, todo dia ele falava com Deus. Todo dia ele tinha aquela coisa dentro dele. Puxa, eu estou com a arca do Senhor na minha casa. Eu estou com a presença de Deus aqui. Deus está na minha casa. Deus entrou na minha vida, na minha casa, como Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou, houve bênção na vida de Zaqueu, como houve bênção na vida de Obed. Então é impossível alguém entrar na presença de Deus de verdade, da forma correta, e não ter bênção de imediato. Se você esperar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ficar velho, babiquara dentro de igreja, esperando por uma coisa, não, porque isso é no tempo de Deus. A bênção, ela não é dessa forma. O juízo é no tempo de Deus. A bênção não. A bênção vem sobre ti e te segue. Ela te persegue. A bênção de Deus é para agora, é para hoje. A cura, o milagre é aqui e agora. Deus quer te prosperar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer fazer tudo agora. Você que fica postergando. Como? Quando você não sabe entrar e sair da presença de Deus.
Você não sabe guardar o que é sagrado, o que é santo. 20 anos. O que eles fizeram em 20 anos? Nada. O que você está fazendo com esse tempo todo de igreja? Coisa nenhuma. Continua sendo iracundo, continua sendo praguejoso, maledicente, falador, criador de contenda, divisor. Para quê, meu irmão? 20 anos, para quê? Vai lá para a casa de Obed. Casa pobre, pequena, mas tem glória lá. Por isso que a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter do seu mau caminho. Por isso que essa mesma Bíblia diz em Jeremias 18, desce à casa do oleiro, deixa de ser orgulhoso, desce lá. Vai aprender como é que se faz um vaso, segundo a vontade do oleiro. Então, a Arca da Aliança trouxe maldição para os filisteus, porque nenhum ímpio, por mais que ele diga graças a Deus, pelo amor de Deus, glória a Deus, Deus abençoa. Quem pratica a impiedade, Deus não abençoa. Essa arca, ela fica na casa de Obed 3 meses, aí Davi escuta. Está lá, 1 Crônicas 13, capítulo 13, quem achou? Primeiro no capítulo 13 vem o erro de Davi, versículo 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Alguém está ouvindo aí, sacerdotes? Existe aqui profeta escrito? Não, ele vai nas autoridades que são naturais. Irmão, quando tu vai buscar no natural, tudo que é natural só vai te trazer consequências para a tua vida. Tu quer misturar o santo com o profano? O natural com o espiritual? Quer exercer uma autoridade natural sobre si e sobre os outros? Há uma só autoridade que é espiritual, que vem de Deus, que desce do Pai da Luz, que vem do trono de Deus e está na palavra de Deus. E é pelo Espírito da palavra. Não adianta você querer tomar nas mãos o juízo porque ele é de Deus. Tudo que você quiser fazer de forma natural traz consequências. E disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, ó, se e se, não é para o cara ficar com o negócio de si dentro da igreja? Se nada. Nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas enviar. Sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ou seja, Saul passou a vida dele todinha como rei e não se preocupou com a presença de Deus no reino. Nem com a glória. Ele queria a glória dele, tanto que ele construiu uma estátua para ele. Toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então Davi procura trazer a arca. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sião no Egito à entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca do Senhor, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab. E Uzai e Aiô guiavam o carro. Então puseram num carro novo. Amém? Eles pensaram como ela chegou e disseram, vai sair melhor. É aquela coisa. Não importa o início, importa o final. Então no final vai ser melhor. Vamos pegar um carro novo. Pegar uns bois, meio de vaca. Agora vai para o capítulo 15. Versículo 11. Depois que Uzá morre, que fica na casa de Obed, que ele recebe a notícia que na casa de Obed estava dando tudo certo. Versículo 14 do capítulo 13. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém? Davi fica sabendo disso. Agora versículo 11 do capítulo 15. Chamou Davi os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Sesmaia, Eliel e Aminadab. E lhe disse,
Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste da primeira vez, nenhum deles foram chamados para levar a arca. Visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Gente, tem um jeito certo de andar na presença de Deus. Não é o seu. Amém? Quando você vai do seu jeito, Deus irrompe. Ou seja, a morte, a praga, a maldição. Porque você tem que respeitar a presença de Deus. Isso, mas eu só quero ir dia de domingo para a igreja. Vá, meu filho, é você que quer. No dia que for Deus que quiser, você vai todo culto. Bispo, eu só gosto de ler a Bíblia só quando o dia termina em ado. Faça. Mas a Bíblia diz: medita de dia e de noite. Todos os dias. Eu só gosto de evangelizar quando vai o Joãozinho comigo. Faça. Mas a Bíblia diz que tem que ser de dois, não fala quem é. Então você é cheio de vontade, porque você é Icabode, você é Finés e Rofini. Não serve o exemplo de nenhum deles? Não serve o exemplo de Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho e morreram? Foram consumidos? Não serve. Então está aqui. Davi diz: porque vocês não levaram a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Tem uma forma certa e tem uma forma errada. Davi reconhece: nós não o buscamos como foi ordenado. Por quem? Por Moisés. Está aqui. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam. Como quem? Moisés tinha ordenado segundo o quê? A palavra de Deus. Essa é a forma correta. O pastor ensina a palavra e o povo obedece. Não é do jeito do rei, não é do jeito de quem quer ser. Porque todo mundo aqui é rei e sacerdócio. Diga amém. Mas quando você quer ser rei dentro da casa de Deus e não quer ouvir o pastor, você vai quebrar suas fuças. Porque não é porque você recebeu o reino na sua vida que você é rei dos reis, não. O rei dos reis é ele. Você não tem o direito de exercer ser rei e fazer do seu jeito e andar da sua forma, da sua maneira na presença de Deus. Vai dar errado, vai dar morte, vai dar destruição. Então Davi reconhece como rei que tinha que ter sacerdote para fazer aquilo. E que havia uma palavra do pastor Moisés, do profeta. E que tinha que ser conforme Moisés ordenou pela palavra de Deus. Se não tivesse sido ordenado lá atrás, o carro de boi valia? Valia. Aquele carro de boi novinho tinha sido uma honra para Deus. Se não tivesse lá atrás dizendo que ninguém podia tocar na arca, aquele ato de usar seria um ato de quê? Zelo. Olha como as coisas podem dar uma guinada, dependendo do que a Bíblia diga. Uzá foi zeloso? Foi, ele não queria que a arca caísse. Só que foi uma desobediência, foi falta de temor e ele morreu. Por consequência de quê? Do ato falho de Davi, de querer ser o manda-chuva ali e passar por cima da palavra e do profeta Moisés. Então nós, como igreja, temos que aprender, gente, a não querer passar por cima do que a palavra diz ou do que ela não diz. Por mais que isso pareça certo aos seus olhos, mas não é o que você pensa. O que é que você tem que fazer? Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Guarde a sua alma.
procura se desviar do mal. Até da aparência do mal, como está lá em Tessalonicenses 5:22, na primeira carta. Sai do meio deles. Não está escrito? 2 Coríntios 6, lá no finalzinho. Sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Sai disso. O templo foi destruído ou não foi? Foi. 3 vezes. Primeiro de Salomão, depois foi levantado por Neemias. Então, ergueram o templo, reformaram, ajeitaram e tal, derrubaram. Domínio dos povos, né? Aí, na época de Herodes Antipas, faz aquele negócio de novo e levanta. 70 anos depois de Jesus, Tito Augusto vai, queima tudo e destrói o templo. Aonde que está a glória? Você acha que se a glória de Deus estivesse naquele lugar, Antipas tinha feito isso? Você acha que Epifânio tinha entrado e tinha profanado o templo? Ele tinha sido consumido, que nem na Abiú. Por que Epifânio entra? Por que Tito derruba o templo, destrói, queima? Jesus, quando entrou no templo, Jesus disse: vocês fazem da casa de meu pai casa de ladrões, de salteadores. Pois eu digo a vocês que nesse lugar eu não entro mais. Ou seja, a minha presença não está mais aqui. E não ficará pedra sobre pedra nesse lugar. Porque a glória passou. Só quem não entendeu foi quem não leu direito. Eles expulsaram Jesus do templo. Quem já leu essa passagem? Tem gente que expulsa Deus da vida, o Espírito Santo. Expulsaram Jesus ali, eles expulsaram, porque da arca a presença foi para o templo. E quando eles expulsaram Jesus do templo, eles também expulsaram a presença. E sem a presença não tem glória. Bispo, e aí? E aí que vós sois templo e morada do Espírito Santo. Quando realmente são. A glória do Senhor, ela passa a existir quando nós, igreja do Senhor, nos tornamos templo do Espírito Santo, moradia dele. Ou seja, essa glória vem, agora sai de um templo feito por mãos humanas, e a Bíblia diz: não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. Porque agora, o templo que ele vai habitar é esse, de carne e osso. Então a glória de Deus, a presença de Deus está em nós. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós respeitamos a presença de Deus na nossa vida, dentro da nossa intimidade, no nosso contexto. Eu sou um pecador. Quem aqui também é? Levanta a mão. Ainda bem que não é só eu. Então, se eu entendo que eu sou um pecador, eu tenho que entender que eu tenho que remir meu tempo. E eu tenho que entrar em profunda ação de redenção por mim mesmo. Porque Jesus já derramou o sangue. Mas o sangue só tem valor no arrependido. Então eu tenho que entrar em arrependimento profundo. Eu tenho que me converter do meu mau caminho, da minha índole. Eu tenho que ser templo e morada do Espírito. Eu tenho que abrir a porta do meu coração para que ele entre e faça morada lá dentro. E se eu não fizer isso, a presença dele não está em mim. E ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quereis, e vos será feito. Se eu não fizer isso, ele não está em mim, nem eu nele. É isso. Você quer estar na presença de Deus? Você quer que a presença de Deus esteja na sua vida? Ande para glorificar o Senhor, porque ninguém anda na presença de Deus, ninguém vive na presença de Deus sem glorificar a Deus todos os dias, em cada segundo. Rejeite, porque a Bíblia diz que quem não deixar pai, mãe, irmãos, terra, mulher,
Aí se tem mulher, é marido também, né? Pelo meu reino. Que é o reino dele? É a glória. Quem não deixar tudo isso pelo meu reino não será digno de mim. Aí você diz, mas é porque é meu marido. Ah, é porque é minha mulher. É porque é meu pai, minha mãe. É porque é meu irmão, é minha irmã. Pode ser quem for, deixe. Para servir a Deus. Para ser fiel e leal à palavra. Se um olho teu te corrompe, corta. Se uma mão tua te corrompe, corta. Lembra disso? É melhor sem aquilo ali e entrar no reino. Quando você tem luz, você enxerga o caminho. Quando você tem Cristo, quando tem o Espírito Santo, você consegue perceber as coisas. Então, quem não está olhando para o seu caminho, está olhando para o do outro, cai. Não olhe para a vida de ninguém, olhe para a sua. E não seja cego. Tenha a visão de Deus. Porque o conselho para a última igreja, para a sétima igreja, é: espero que você tenha as vestes mais brancas que a neve, compre ela, colírio para você enxergar, que você tenha se banhado no sangue do Cordeiro, né? Com água pura. Gente, essa última igreja tem que tomar banho, tem que se purificar. Essa última igreja tem que se revestir de Cristo. E essa última igreja tem que usar tudo para abrir os olhos, porque ela está de olho fechado, está cega. Miserável, cega e nu, mas diz que está rica, que está cheia da graça, que está cheia de salvação, que vai para o céu, mas é pobre, miserável e nu. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.